Tudo bom, galera? Prof. Rodrigo Voloski aqui da Verbo Enem. Vamos lá para mais uma dica importante? A dica hoje é Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas. Bom, vale lembrar que o Getúlio Vargas ele tem várias fases políticas. O Getúlio Vargas ele assumiu o poder do Brasil em 1930, na Revolução de 30, se estendendo até 1945, no término da ditadura dele que nós chamamos de Estado Novo. Depois de alguns anos no exílio, Getúlio Vargas voltou, mas dessa vez Getúlio Vargas não voltou aqui na nossa aula por golpe, por rebelião ou por manobra política à força. Getúlio Vargas voltou eleito, democraticamente escolhido em sufrágio, ou seja, em eleição nacional. Getúlio Vargas, portanto, eleito em 50, em 51, o presidente brasileiro. E é um mandato curto do Getúlio Vargas, porque foi interrompido em 1954 pelo suicídio, pela morte do então presidente Getúlio Vargas. Dessa fase, dessa gavetinha aqui da história do Getúlio Vargas, quero lembrar para ti do nacionalismo econômico. É um período onde Getúlio Vargas estatiza empresas, confisca empresas multinacionais, empresas internacionais, principalmente no setor de minérios e do petróleo, e essas empresas passam a ser estatais, do governo. É por isso que é nessa fase aqui do nacionalismo econômico que a Petrobras foi criada. A campanha do petróleo é nossa em 1951, o início do confisco de várias empresas do setor do petróleo. Em 1953, o petróleo, a empresa Petrobras, a maior empresa pública do mundo, foi inaugurada. Muito bem, então lembra aí, fica a dica que a Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso e a inauguração dessa empresa estatal do ramo do petróleo é do governo Getúlio Vargas, dessa fase aqui, a fase dos anos 50, de 1951 a 1954. Também vai lembrar do suicídio do cara. É muito importante esse suicídio porque a morte do Getúlio Vargas acabou criando uma comoção, gerou uma comoção no Brasil, porque os militares em 54 estavam prontos para assumir o poder. A capital do Brasil na época ainda era o Rio de Janeiro, o Palácio do Catete era a sede do governo federal. Esses militares estavam prontinhos para dar o golpe. Por quê, professor? Porque dias antes ocorreu o atentado da Rua Tuneleiros, onde um opositor do Getúlio Vargas, o Lacerda, sofreu um atentado. Foi ferido no atentado e esse atentado foi relacionado com o governo, com o Getúlio Vargas, justamente pelo chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, o Gregório Fortunato, ser acusado mandante e participando aí desse crime contra o Lacerda, que saiu apenas ferido. Bom, estava feito o pretexto. Há empresas multinacionais do setor do petróleo, metalurgia confiscadas, estatizadas, problema com os Estados Unidos, problema com a imprensa e com os políticos que faziam oposição a essa política nacionalista do Getúlio Vargas, e os militares acusando o Vargas de assassinar, ou de assassinar não, mas de promover um atentado contra um opositor, contra alguém que utilizava o seu discurso para criticar o seu governo. Então, Estados Unidos, militares, Carlos Lacerda, imprensa, todos juntos arquitetaram o fim do governo Vargas, que era criticado justamente pelo confisco de bens de empresas multinacionais do setor americano, principalmente do petróleo. E após o atentado da Rua Tuneleiros, os militares prontos para assumir o poder, bom, o Vargas faz o quê? Sai da vida para entrar na história. O que isso significou? Ele provoca uma comoção nacional, os militares recuaram e o golpe militar só foi ocorrer na história 10 anos depois, que é o golpe de 64. Tudo bem, gente? Então aí a dica do Getúlio Vargas nessa fase dos anos 50 da Petrobras e do suicídio. Te liga nessas dicas, até mais, tchau!